Bem-vindos a mais um momento aqui de expansão de consciência, de troca de conhecimentos, análise de cenários e reflexões profunda. Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora aqui no canal. Sinta-se abraçado, sinta-se acolhido por essa família da expansão da consciência, que é uma das minhas maiores felicidades ter essa família aqui, onde conversamos, trocamos, aonde eu venho recebendo comentários maravilhosos, comentários incríveis, fantásticos, lindos. Eu vejo alguns depoimentos que são deixados aqui, que tudo isso contribui e colabora com o nosso canal e com o aprendizado de todos nós aqui nesse canal. Hoje a gente vai estar aqui conversando sobre um tema que eu vi que era muito pertinente e importante trazer ele, que é a ilusão que a mente pode te apresentar. Porque a nossa mente, ela é muito criativa. Se a gente der vazão, ela, ó, dispara. E sem mais delongas, vamos aqui compartilhar já a telinha para que a gente comece a nossa reflexão de hoje, para que a gente possa fazer a nossa análise de hoje. Então, vamos lá. A nossa mente é uma ferramenta muito poderosa e também uma artista habilidosa em criar ilusões. E um ponto interessante é que a nossa mente, ela pode distorcer a realidade sem que você perceba, pintando cenários que nunca existiram ou até exagerando problemas que poderiam ser resolvidos com calma, de uma outra forma, de uma outra maneira. Um outro ponto também que eu acho interessante é que muitas vezes o que nós enxergamos não é o que realmente está acontecendo. Olha o que a nossa mente faz com a gente, mas sim um reflexo dos nossos medos, os medos que carregamos, das nossas crenças, dos nossos traumas e dos nossos desejos projetados no mundo à nossa volta. Então, veja que interessante. Muitas vezes o que a gente está ali vendo, que a gente pensa que está vendo, não está acontecendo. E a nossa mente, ela distorce as coisas. E ela faz isso através justamente dos nossos medos, das nossas crenças que tenhamos limitantes, dos nossos traumas e dos desejos projetados à nossa volta. Uma lembrança, por exemplo, raramente ela é fiel ao fato que aconteceu, porque a mente ela edita aquela lembrança, ela pode colorir ou até censurar pela nossa própria interpretação. Da mesma forma que podemos enxergar ameaça aonde não existe, ou até acreditar que alguém nos rejeitou apenas porque carregamos a insegurança de sermos rejeitados. E o perigo das ilusões da nossa mente está no fato de que ela não apenas distorce a realidade, mas ela também molda nossas decisões, ela também molda o nosso comportamento e até o rumo da nossa vida. E quando nós acreditamos em algo que não é real, passamos a agir como se essa ilusão fosse real. E isso pode nos levar a criar conflitos, a romper relações, perder oportunidades e até adoecer emocional ou fisicamente. Quando a gente começa a acreditar em algo que não é real, a gente vai começar a ter comportamentos, agir daquela forma. Porque quando a nossa mente está iludida, ela começa a criar realidades que não existem,
pintando sombras como se fosse luz. E nesse estado é quando você começa a perder clareza. Você começa a perder a tua clareza. E a verdade, ela começa a ser distorcida por fantasia, por desejos ou até pelos seus medos. A ilusão, ela, ela prende a consciência em um ciclo de engano, fazendo você acreditar no que te afasta de você mesmo e da tua essência divina. Olha o efeito da ilusão na tua vida. Ela vai te prender, ela vai prender a tua consciência a um ciclo de engano, fazendo você acreditar no que afasta você de você mesmo e da tua essência divina. É como caminhar em um labirinto de espelhos, onde tudo parece real, mas na verdade nada é verdadeiro. Porque essas ilusões são como lentes turvas que impedem você de enxergar a vida com clareza. Não te deixa perceber a vida com nitidez. E o mais perigoso é que, na maioria das vezes, essas construções da mente permanecem ocultas, invisíveis até para quem está carregando elas. Porque acreditamos tanto nelas que nem cogitamos a questioná-las. E é quando elas se tornam verdades absolutas dentro da narrativa interna que nós temos, da nossa conversa com o nosso eu interior. E aí começamos a viver como que prisioneiros de histórias inventadas pela nossa mente. A nossa mente, ela pode até inventar que você esteve num país, que você fez uma viagem para Dubai, que você fez uma viagem para Londres, você pode começar, você fecha seus olhos, começa a visualizar isso e se vê lá em Dubai, e por aí você vai vendo, vai criando, vai construindo, e quando você vê, você começa a contar para as pessoas como se aquilo ali fosse uma verdade, aonde você não esteve fisicamente lá. Você visualizou, você imaginou, sua mente criou. Só que quando você está nessa parte da ilusão, termina que isso se torna uma verdade absoluta na tua vida. É mais ou menos por aí onde as nossas crenças, elas são instaladas. Porque nesse ponto nós deixamos de enxergar o que é real e passamos só a reagir ao que pensamos ser real, alimentando ciclos de sofrimento, de medo e de engano. Só quando temos a coragem de colocar essas crenças à luz da nossa consciência, é que a gente vai conseguir desfazer o véu e reencontrar a verdade ou a realidade. Então, aqui é uma pequena pincelada do que a nossa mente ela é capaz. Isso tanto para o bem quanto para o mal. E aqui a gente está trazendo mais isso num contexto negativo. Vamos afunilar mais isso. Você, com certeza, ou talvez não, não sei, já deve ter ouvido falar sobre a mente pré-consciente. Ela fica entre o nosso consciente, que é onde você percebe o agora, seu estado de consciência, de presença agora, e o teu inconsciente, que é o que está mais profundamente oculto, o lugar que é mais difícil de você acessar. A mente pré-consciente pode ser vista como o primeiro molde mental formado na sua existência. Nascido, esse molde ele é nascido a partir da consciência dos teus pais no momento da concepção. E o que é que isso, Paloma, significa? Que ela carrega as emoções, crenças e padrões vividos pelos teus pais durante a concepção e também durante o período da gestação, que serve como uma camada inicial para a programação emocional,
que vai influenciar como você percebe o mundo e como você percebe você mesmo. Então, veja que interessante. Só que muitas dessas informações, elas não estão à vista no teu dia a dia, mas condicionam reações automáticas e padrões de comportamentos. É aí onde a gente entende, muitas vezes, quando temos o mesmo padrão comportamental do nosso pai ou da nossa mãe. Pode ser ele positivo, pode ser ele negativo. Porque a partir do momento do ato da concepção, entra ali um pouco da consciência do teu pai e da tua mãe. Agora, como são os seus pais? O que é que trafega na mente dos seus pais? Entra o período da gestação. Tudo o que acontece, um pai que rejeitou a mulher grávida ali. Então já se instala naquele bebê a rejeição. Então, o pré-consciente, sendo o primeiro elemento que se formou quando você foi concebido, ele teve a sua origem da consciência dos seus pais, onde significa que as emoções e os sentimentos vividos durante o ato da concepção e a gestação, eles são transferidos justamente para a sua mente pré-consciente, onde ficam gravados as cargas de sentimentos, sejam eles positivos ou negativos, e isso significa que desde a sua origem, o teu pré-consciente, ele armazena potenciais arquivos para criar sentimentos emocionais e racionais, não somente seus, mas sentimentos vividos e gravados pelos seus pais. E ao longo da tua vida, você também vai formando novos arquivos, que vai aumentando, reafirmando e potencializando aqueles arquivos que já existem. Então, pensamentos e sentimentos emocionais ou racionais, sejam eles positivos ou sejam eles negativos, que ocorrem na tua consciência, eles sofrem influência dos arquivos gravados no teu pré-consciente. É por isso que você compreender e você reconhecer esse conteúdo é tão importante. Porque o seu pré-consciente não é apenas aquele depósito ali passivo, que só vai depositando, só vai depositando, só vai depositando e nada ele faz. Ele é um agente ativo que molda a tua percepção. Ele vai direcionar tuas escolhas e muitas vezes nos fazer repetir padrões que tiveram origem muito antes de você ter consciência de si mesmo. Então, aquilo que nós achamos que não influencia, que não é nada demais, veja a nossa estrutura mental, como ela é construída. E eu acredito que até aqui já dá para a gente ter uma certa clareza do porquê de muita coisa na nossa vida, tanto com a gente quanto com pessoas à nossa volta. Por que certas pessoas são como são? Por que elas agem como agem? Porque a gente olha aqui, besteira, aqui não tem vida, não tem vida no sentido assim. Não está fazendo nada, não está indo trabalhar, não está estudando, está só ali dentro da barriga da mãe se alimentando. Mas a criança ela recebe tudo, ela capta tudo. Se o pai abandona a mãe, ela vai ter isso incutido nela, a rejeição. Isso pode vir ser um problema para ela ou não. Vai depender dos outros programas que são instalados na cabeça dessa criança. Como vai ser a vida dela? Como vai ser a história de vida dessa criança? E um ponto aqui bastante delicado, agora, né, nós vamos entrar nesse campo aí que é bem delicado e complexo, que é quando uma criança tem a sua infância roubada, tem a sua infância privada,
seja por negligência, seja por abusos, seja por violência, ou até por responsabilidades precoces. Você vê que tem muitas crianças que tiveram que assumir uma responsabilidade que não cabia a elas. Por exemplo, o meu pai, aos 12 anos de idade, ele precisou trabalhar, parar os estudos deles e trabalhar para ser o arrimo de família, para ajudar minha avó e os meus tios. Aos 12 anos de idade, um adolescente precisar trabalhar para ser o sustento do seu lar. Então, aquela vida de estudar, de brincar com os amigos na rua, jogar bola, jogar algum jogo. Naquela época, graças a Deus, não existia videogames. Então, assim, é um peso muito grande para esse adolescente. Existem crianças com idades abaixo disso que também carregam outras responsabilidades. Quantas crianças a gente vê que precisa trabalhar porque os pais eles não têm condições e para que ajude na renda em casa, essas crianças pequenas precisam ir trabalhar no campo, trabalhar como engraxate. Então, diante desses contextos, é quando a criança ela perde o seu espaço natural de proteção e segurança, que deveria permitir o seu desenvolvimento saudável. Eu fui uma criança muito feliz. A minha infância ela foi maravilhosa. A minha infância ela foi tão gostosa que se você me perguntasse assim, tu quer voltar para lá? Mas eu não ia ter a mínima dúvida. Na hora, na hora eu ia voltar para lá. Só que nem todo mundo foi assim. E isso gera um vazio na mente daquela criança que tem a sua infância roubada. E nesse vazio que gera, o que é que acontece? É quando a mente da criança, ela começa a buscar mecanismos para sobreviver emocionalmente. E um dos mais comuns desses mecanismos que a criança passa a buscar é a criação de um mundo de fantasia. Sabe o mundo fantástico de Bob? O mundo de Alice no País das Maravilhas? Só que esse mundo imaginário não é apenas uma brincadeira inocente, mas uma construção psicológica de refúgio, de uma fuga daquela realidade que para ela é ruim. Ou seja, a criança começa a construir um mundo ilusório para fugir da realidade ruim que ela está vivendo. E nesse mundo imaginário, a criança pode inventar lugares onde ela se sente segura. Ela pode inventar pessoas que a protegem. Ela pode criar situações que lhe dão o que o mundo real tem lhe negado, está tirando dela. Pode ser também até um amigo invisível, um amigo imaginário. Pode criar um castelo distante, onde ela se imagina indo para lá, para que ela vá para aquele castelo viver as melhores coisas que ela gostaria de viver e esquecer a realidade que ela está vivendo ali. Ela pode criar uma casa perfeita, como ela queria que a família dela fosse, ou até a presença de figuras que nunca existiram na história da humanidade, mas que representam para aquela criança o cuidado, a atenção e o amor que ela não está recebendo. Então, presta bastante atenção nessa informação. No início, essa fantasia funciona como uma armadura contra a dor, porque ela permite que a criança continue sonhando, mesmo em um cenário onde a esperança ela é escassa. Só que com o passar do tempo, se essa barreira
não for compreendida e não for também trabalhada, o adulto que surge dessa criança pode continuar recorrendo a essas ilusões para lidar com a vida. Toda vez que um problema se apresentar, toda vez que uma situação ruim se apresentar para ele, ele vai recorrer para esse mundo de fantasia. Porque esse adulto ele não aprendeu a encarar a dor de frente. Na infância dele, ele sempre fugia da dor. Ele não encarava aquela realidade. Então, quando você chega na fase adulta, que aparecem situações, que aparecem problemas, como você não aprendeu a encarar a tua dor, você começa a ir para os teus mundos de fantasia. As fantasias criadas na infância, que antes serviu como um refúgio diante daquela insegurança e do medo da criança, se torna um mecanismo de defesa na fase adulta. Porém, o que antes era para proteger você, agora te aprisiona. Esse adulto pode viver se escondendo atrás de justificativas, de crenças distorcidas e de visões irreais, acreditando que assim ele evita o sofrimento, quando na verdade está apenas prolongando o seu sofrimento. O mundo de fantasia criado na infância é um testemunho silencioso da força de sobrevivência emocional que nós, seres humanos, temos. Porém, também é um lembrete que a cura, ela exige atravessar o território doloroso que foi evitado. Sabe quando se usa aquela linguagem de a criança ferida? A sua criança ferida, você curar a sua criança ferida, você vai ter que atravessar esse território doloroso. Não dá para a gente pegar os problemas e colocar embaixo do tapete e esconder. Então, reconhecer a origem dessas construções é o primeiro passo para você transformar a fuga em presença. E, finalmente, você começar a permitir que o adulto viva de forma consciente e livre daquelas distorções criadas para suportar o que um dia foi insuportável. Ou seja, se isso não for trabalhado, se isso não for solucionado, seguirá na sua fase adulta, interferindo em muitas coisas na tua vida. E as fantasias também vão continuar acontecendo. Percebe como a nossa mente ela é? A gente deu uma pincelada aqui sobre como é a nossa mente, como a nossa mente funciona. Entramos agora no pré-consciente para a gente entender que no ato da concepção, nosso pré-consciente ele está ali formado com informações que não são nossas, que é dos nossos pais. Veio dos nossos pais. Só que ao longo da nossa existência, nós vamos depositando. Se não tivermos consciência daquilo, quando a gente começa a replicar padrões dos nossos pais, se for positivo, ok. Mas quando são padrões negativos, que não são legais, que não são bons, isso é ruim para a gente. E quando a gente tem a nossa infância roubada, que a gente começa a viver muito mais no mundo de fantasia do que no mundo real, isso pode trazer danos sérios para a nossa vida. Porque você vai começar a entender isso agora. Que diante de tudo o que a gente conversou até agora, surgem para mim, Paloma, acredito que talvez para você agora vá começar a surgir, não sei, questões que me levam a repensar e analisar muita coisa. Como, por exemplo, até que ponto temos a certeza das coisas que vemos, que nós estamos vendo.
que nós estamos enxergando, que nós estamos sentindo? Guarda essa pergunta porque você vai entender o sentido dela. Então, visto que nossos sentidos eles captam apenas parte da realidade e o cérebro ele interpreta de acordo com as nossas crenças, com as nossas memórias, com as nossas emoções, com as nossas expectativas, como eu posso ter certeza de que as visões que eu tenho são verdades ou apenas uma ilusão criada pela minha mente? Como os sonhos que eu tenho, visões que eu tenho, como eu posso ter certeza, sabendo que o cérebro ele interpreta de acordo com as crenças que eu carrego? E essas crenças, ela vem lá do pré-consciente, ela vem da tua infância. Se você teve uma infância ruim, se você teve uma infância roubada, se os teus pais, a forma como eles te educaram, como eles te criaram, tudo isso vai afetar a tua fase adulta. Será que eu vivo mais no mundo real ou no mundo de ilusão que eu criei lá atrás para fugir? Porque a mente humana ela é incrivelmente criativa e capaz de criar experiências tão vívidas que se confundem com a realidade externa. Ela cria experiências tão reais que a gente confunde, que a gente não sabe o que é uma visão ali que não está existindo com a realidade. Sonhos, estados alterados de consciência, hipnose e até lembranças falsas. Como você, eu falei aqui, você imaginar que você foi para Dubai sem você ter ido, porque você vem de um contexto desse, imaginou que estava em Dubai e você começa a contar para as pessoas que você um dia já esteve em Dubai, que você conhece Dubai. Só que você vai ler tanto, você vai procurar saber tanto como é lá, que você conta as coisas com tanta propriedade, como se de fato você tivesse ido lá. Isso revela que o cérebro é capaz de criar imagens, sons e sensações vívidas sem a presença de um estímulo físico concreto. Ou seja, algo pode ser percebido como real, mas isso não garante de fato que seja um acontecimento verdadeiro. É um teatro interno tão convincente que até o ator acredita no personagem que ele está ali interpretando. Só que o problema é quando a ilusão ela se instala, porque leva você a perder o teu senso crítico. Você perde o teu senso crítico e passa a aceitar tudo como realidade. Tudo começa a ser interpretado como um sinal, como prova de um dom superior que você tem, sem que você questione, sem que você confronte com a realidade. E é aí quando a pessoa deixa de buscar a verdade para se apegar à narrativa que vão trazer prestígios a ela. Olha como a nossa mente funciona. Mas vamos colocar mais um ingrediente nisso aí? Vamos botar mais um ingrediente que também pode interferir em nossa mente? As forças malignas, que se aproveitam das nossas fragilidades, dos nossos medos e desejos para lançar ilusões, distorcer percepções e nos afastar da verdade divina. As forças malignas, elas não precisam de muito esforço para enganar uma mente que deseja se sentir especial. Por isso que eu digo, cuidado com o ego. Cuidado com o ego, porque ele abre um canal para que essas forças malignas cheguem e encostem ali em você. Porque elas conhecem muito bem as brechas emocionais que nós temos, as feridas não curadas que nós temos.
E principalmente a vaidade que mora silenciosamente no coração humano. É por essas portas abertas que elas entram disfarçadas de luz para plantar ilusões que parecem revelações. Por exemplo, pessoas que dizem ver lugares, viajar para outros mundos, ou até conversar com pessoas, com entidades, elas podem estar, sem perceber, navegando no teatro mental cuidadosamente montado por inteligências que têm um único objetivo: afastar o ser humano da verdade e colocá-lo nas correntes sutis do engano. E essas visões podem ser tão vívidas, tão nítidas, que a pessoa ela sente, ela pode sentir aquilo que ela ali está vendo, ela pode sentir o cheiro, cheirar, ela pode ouvir, ela pode tocar, apalpar, como se tudo fosse real. E é exatamente aí que o engano ele se fortalece, porque a pessoa parou de questionar, a pessoa passou a acreditar de verdade em tudo que ela está vendo, ouvindo e sentindo, porque ela está sentindo o cheiro. Ela sentiu o cheiro, ela tocou, ela sentiu estar ali, ela viu o lugar onde ela estava. Só que as forças das trevas, elas são especialistas em misturar meia-verdades com mentiras, luz com trevas, para que o teu discernimento fique turvo, fique confuso. Elas criam cenários belíssimos, elas criam figuras luminosas, mensagens reconfortantes. Só que, no fundo, o propósito é prender a mente em um ciclo de fascínio e dependência, fazendo a pessoa passar a buscar mais visões, mais mensagens, mais daquelas sensações e menos transformações interior. E o resultado disso, Paloma, é um afastamento silencioso do Criador. Porque enquanto os olhos estão ocupados, admirando paisagens inventadas, ouvindo vozes que se apresentam como guias, o coração vai se distanciando da conexão pura e direta com a fonte criadora. A armadilha ela é tão eficaz que muitos nem imaginam que estão sendo usados como instrumentos de engano, acreditando que trabalham para a luz, quando, na verdade, só estão alimentando o próprio ego. Estão servindo a um projeto muito mais sombrio, sem que elas se deem conta, sem que elas percebam o que é que, de fato, está acontecendo. Então, percebe o perigo? Percebe o perigo que passamos? Então, quando a gente começa a analisar mais profundamente, sem aquele véu da devoção, percebemos que até as tradições mais antigas, lá atrás, elas alertavam. Você já ouviu aquela frase? Nem tudo o que reluz é luz. E essas civilizações antigas é desde o Egito. É desde lá o tempo do Egito que elas já sinalizavam, que elas já alertavam, nem tudo que reluz é luz. Já falavam sobre entidades que assumiam a aparência de mestres, de guias e autoridades espirituais, para enganar a alma e desviá-la da fonte criadora. Por exemplo, no contexto da roda de Sansara, a função dessas ilusões ela é tão clara: manter a alma girando eternamente entre vida e morte. Vida, morte, vida, morte.
Com isso, ela vai drenando a tua energia e evitando que você desperte para a sua verdadeira natureza divina. São distrações criadas para que a pessoa se perca em apegos, em medos e falsas promessas de felicidade. E sempre acredite que a plenitude ela vai vir de fora, ela vai vir do externo. Então, essas distrações, elas são criadas para que a pessoa ela se perca em apegos, fica apegado a essas fantasias, essas ilusões, o medo que você sente, as falsas promessas de uma felicidade numa vida eterna, plena e feliz, e que você sempre acredite que a plenitude ela vai vir de algo de fora de você. Aí é quando entra santos, quando entra arcanjos, quando entra toda essa baboseira que a religião criou. Porque a plenitude ela está dentro de você, mas você passa só a buscá-la fora por causa dessas ilusões. Mas vamos focar aqui numa coisa que é interessante. O que os espíritos malignos podem fazer para manipular, iludir, enganar você? Porque você precisa entender que eles não precisam agir sempre com o terror ou na violência. Ah, um ataque. Fulano levou uma queda porque recebeu um ataque espiritual. Fulano bateu o carro porque recebeu um ataque espiritual. Nem sempre é assim. Nem sempre o mal ele vai se apresentar para você assim, te atacando, trazendo um prejuízo para você. Porque um dos seus métodos mais eficazes é oferecer conforto e segurança, e até uma aparência de amor, para que a vítima nunca suspeite. Se apresenta aqui diante de mim como um ser de luz, um ser divino, com uma vozinha mansa, sabe? Aquela coisa que você vai pensar que aquilo ali está te transmitindo uma paz, mas ele está ali entrando na tua mente, deixando a tua mente turva, te iludindo, para que você acredite que você está ali diante de um ser superior. Eles chegam até a criar os hospitais espirituais, cidades de luz, que na verdade são apenas postos de controle. E a alma, acreditando estar em um lugar sagrado, aceita voluntariamente regras que a mantêm em dívida, reforçando contratos energéticos que perpetuam sua prisão. Um exemplo disso é a cidade de nosso lar, com suas ruas limpas, ministérios organizados e sensação de ordem, que pode ser visto como aquele cenário cuidadosamente projetado para gerar o quê? Confiança. Estou aqui na cidade de nosso lar, desencarnei, estou na cidade de nosso lar. Ou eu tive um desmembramento, eu fui para a cidade, eu fui levada para a cidade de nosso lar. Onde, se você observar, almas recém-desencarnadas ainda elas se submetem às mesmas leis humanas, como cargos, obrigações, julgamentos e até um sistema burocrático, espiritual, a hierarquia, a estrutura de hierarquia, tudo isso refletindo ainda a mentalidade terrestre. E isso levanta uma pergunta incômoda. Se o espírito já deixou o corpo, por que ainda precisa seguir estruturas tão semelhantes às da Terra? Quem realmente se beneficia disso? Quem é que está por trás disso se beneficiando? Eu sei que existem pessoas que vão dizer que, como desencarnamos, como ainda estamos presos na matéria, então por isso que as estruturas lá são parecidas. Isso é a ilusão que o lado da força oculta criou para que você pensasse que a cidade de nosso lar era aquele lugar para se regenerar e você depois reencarnar
para vir pagar o que você fez, aí você vai contrair mais dívida, aí você desencarna e você volta e fica entre morte e vida, morte e vida, morte e vida, e não tem evolução. Então, tudo que eles puderem manipular na sua cabeça, eles vão fazer para você acreditar que isso é uma realidade. E qual o entendimento que podemos ter sobre isso? Que precisamos reacender nosso senso crítico espiritual, que aos poucos deixamos adormecer. Porque nos últimos tempos, muita gente aceita, acredita, qualquer discurso, mensagem ou experiência espiritual que alguém fale como verdadeiro, sem ter um mínimo de senso crítico para realmente verificar se aquilo ali se aquilo ali não é uma ilusão da cabeça daquela pessoa que está passando para você. Apenas porque se apresenta com belas palavras, aparência de luz ou promessa de conforto, porque hoje percebo que muita gente esqueceu que nem toda luz vem do bem. Está aí a frase: nem tudo que reluz é luz. E é justamente aí, gente, que mora o perigo. Porque a maior armadilha do engano é se disfarçar justamente da verdade, a ponto de convencer até os mais bem intencionados. Por isso, mais do que nunca, é essencial você desenvolver discernimento, prestar mais atenção ao que você ouve e vê. E isso significa observar não só o que é dito, mas o que é vivido. Não apenas ouvir, mas sentir profundamente a vibração por trás das palavras que estão sendo ditas ali. E jamais você deve esquecer disso. O engano nunca se apresenta como um engano. O engano nunca vai se apresentar para você, chegar assim, olha, Paloma, estou mentindo aqui para você, para te manter presa aqui numa ilusão que eu quero te deixar presa. Eu quero te deixar nessa prisão aqui mental. O engano, ele imita o bem, ele copia a linguagem da verdade e veste a roupa da luz, para que a vigilância ela seja abandonada, porque eu estou vendo ali um ser aqui na minha frente, iluminado de luz, e ele começa a trazer palavras doces, então eu vou e começo a abandonar a minha vigilância. Então, quando você esquece de questionar, de buscar confirmação na comunhão com o Criador e de testar espíritos, é quando você abre espaço para que qualquer mensagem te conduza ou até te seduza, para te levar ao engano, à ilusão de você achar que é um ser de luz. Então, me diz uma coisa. Você acredita mesmo que o capiroto vai se apresentar para você com a forma que ele tem de verdade? Você acredita que o maligno ele vai se apresentar para você como ele é? Não. Ele vai se apresentar para você como uma coisa sedutora, um ser de luz, palavras doces, tom suave. Vai mexer na entonação de voz, vai fazer aquela voz doce, aquela vozinha suave. Para quê? Para iludir você, para enganar você, porque aí você vai baixar a guarda da tua vigilância. Você não tem mais o teu senso crítico e você vai aceitando tudo aquilo como verdade, porque você viveu tanto no mundo de fantasia na tua infância. Você viveu tão preso àquilo ali, você não curou a tua criança ferida, você não curou tuas feridas emocionais, que você sempre está em estado de fuga, fugindo da realidade que se apresenta.
indo para aquele mundo mágico, mundo criativo. Então comecem a prestar atenção nisso. O verdadeiro despertar espiritual não se constrói sobre ilusões confortáveis, mas sobre consciência, coragem e um profundo alinhamento com o que realmente é divino. Somente quando você vive em comunhão com o Pai e pede que ele lhe revele o que é o engano, é que seus olhos, ouvidos e coração se abrem para perceber o que não vem dele, o que não procede dele. Então, somente em comunhão com o Pai, não é anjos, arcanjos, santos, Maria, Nossa Senhora, é o Pai. E que você pede que o Pai, ele te revele o engano, que ele te mostre o mal, é que os teus olhos, ouvidos e coração vão começar a se abrir e perceber o que não vem dele, o que não é dele. Enquanto você não se voltar para a fonte, para o Pai, ficar clamando por outras coisas, você não vai conseguir ter essa percepção e você vai estar sendo iludido, tanto você que vê, que se transporta, quanto você que ouve as pessoas. Quando você ouve esses vídeos de canalizações, mensagem de mestre tal, mestre não sei o quê. Porque no fim, gente, a luz autêntica não se limita a iluminar. Ela transforma, ela purifica e ela direciona você. E apenas aqueles que estão despertos para as sutilezas do engano conseguem caminhar com firmeza. Mesmo quando múltiplas falsas estradas se abrem diante de você, tentando te desviar do verdadeiro propósito eterno, você não cai nessas esparrelas. Você não entra nisso. Então é preciso que eu esteja em comunhão com o Pai, com o Filho, que eu peça a Ele, Pai, me mostra se o que Paloma está me contando aqui, se o que ela está dizendo aqui nesse vídeo é verdade ou é mentira, ou ela está no engano, ou ela está na ilusão, que você vai ter o discernimento. Você vai sentir, você vai perceber, mas você precisa estar em comunhão com o Pai. Não é pedir para Miguel Arcanjo te mostrar, é com o Pai. Aí você vai começar a perceber e não vai cair no engano, nas esparrelas de muitas pessoas por aí que dizem que vê, que faz, que acontece e que não sei o quê, e que muito disso pode ser um histórico desse que eu apresentei hoje aqui para vocês. Eu apresentei aqui basicamente um histórico, porque a gente precisaria aprofundar isso muito mais. Um dia não seria suficiente. Então, meus queridos, cuidado com o que você anda vendo, ouvindo, o que andam te dizendo, o que andam pregando para você. Passe a observar mais, analisar mais. Peça ao Pai que te mostre se aquilo, aquela história que você está ouvindo, ela é real ou não. Ou se ela, de repente, não pode ser uma criação da pessoa que achou que passou por uma situação, que achou que viajou para tal lugar sem nunca ter ido. Eu trouxe para vocês aqui um histórico. Sempre é assim? Não, porque também tem as pessoas que são vigaristas, que estão aqui para enganar,
dizendo que vê, que visualiza. São, são vários cenários. Mas eu quis trazer esse aqui para você se trabalhar, para você começar a desenvolver, a voltar, a acordar, despertar o teu senso crítico, instaurando e vigiando. E não cair nessas conversas. Não cair, porque existe a influência. Quem trabalha com canalizações, com psicografia, não deixa ali de ter a influência do médium. Não tem como dividir isso. Não tem. De você estar ali narrando uma coisa, escrevendo uma coisa, e não vir também algo que seja seu. Existem muitos mistérios entre os céus e a terra que a nossa consciência aqui não consegue alcançar. Se esse vídeo aqui ele fez sentido, se você vê que tem alguém que precisa dele, precisa ouvir essa mensagem, até para você debater com essa pessoa o que foi dito aqui, assista esse vídeo de novo, compartilha com alguém, deixa teu like, deixa teu comentário aqui. Para quê? Porque você fazendo isso, essa é a tua parte de impulsionar esse vídeo, para que ele chegue, alcance mais pessoas e mais pessoas possam ter acesso àquela informação que você está tendo. Precisamos dividir o conhecimento que estamos recebendo, principalmente quando ele vem gratuito. Não podemos pegar uma informação e guardar para a gente. Precisamos dividir, compartilhar. E é isso que eu estou fazendo aqui com vocês. Então, vamos encerrar essa reflexão de hoje. Deixa o teu comentário aqui. O que é que você pensa a respeito do que nós conversamos? Eu quero entender o nível de consciência de que vocês estão aqui. Deixa o teu comentário, seja ele qual for. Deixa o teu comentário aqui. Eu quero ver a sua resposta aqui. O que é que você acha do que nós conversamos hoje? Essa vai ser a tarefa de casa que eu vou deixar para vocês. Então, que o Criador te abençoe, abençoe teu trabalho, abençoe a tua família, abençoe a tua vida, todo o chão que você pisar, te proteja e te livre de todo mal. Qualquer hora, qualquer momento, a gente volta aqui para ter mais uma reflexão. Se cuidem. Tchau, tchau.